Como chega o Cruzeiro para o Campeonato Brasileiro e para o trimestre que pode definir a temporada do clube? Talvez dos times da elite do nosso futebol, o Cabuloso foi um dos que mais teve tempo para se preparar. Foram exatamente 34 dias sem jogos oficiais, apenas com treinos para o novo treinador implementar a nova ideia de jogo e conhecer os seus novos jogadores. Como eu já havia dito por aqui, em meio ao caos vivido na pré-temporada com viagem, calendário apertado e demissão de Diniz, que tinha uma ideia de jogo completamente diferente, no fim das contas a eliminação do Mineiro foi o melhor fato possível para o time. Não no sentido do ritmo de jogo, porque ficar novamente um mês sem atuar apenas atrapalha e esse será o maior adversário da Raposa nesses primeiros jogos. Mas talvez um título no estadual pudesse trazer uma falsa ilusão de que a equipe está pronta e essa não é a realidade. O Cruzeiro vive um processo e em 2025 talvez o clube tenha que dar o passo mais importante de todos. Pedrinho é um cara ímpar. Não que eu conheça, nunca vi na vida e nunca tive a oportunidade de conversar, mas toda vez que surge um vídeo dele falando sobre o clube, eu paro para assistir. Porém, próximo de completar um ano à frente da SAF cabulosa, fica nítido que ele é a emoção da parada e o Matos a razão. Nos últimos meses, o casamento andou em uma sintonia não muito harmoniosa, não por conflito dos dois e nem nada disso, mas por escolhas que, ao meu ver, não encaixaram com o tamanho do investimento que foi feito e com a expectativa que existia. Honestamente, imaginar o Cruzeiro vencendo um título como a Sul-Americana em 2024 era muito prematuro no processo que vinha sendo montado pela SAF nos últimos anos. Porém, quando essa gestão assume e investe o que investiu nos jogadores, quem investiu, a minha visão muda e o título se torna totalmente palpável. Ninguém tira da minha cabeça que o Cruzeiro era o favorito contra o Racing na final de 2024, mas os processos foram acelerados e esse foi o erro dessa gestão, ao meu ver. O dinheiro tem esse poder no futebol. Ele realmente consegue pular etapas de planejamentos de longo prazo, porque ele te possibilita investir, mas tem alguns detalhes que demandam atenção e nesse sentido a direção de futebol pecou. O campo, desde a saída de Seabra, deixava claro que necessitava de um maior carinho e nesse sentido é uma presença, é um diálogo, uma comunicação entre torcida e time. Muito ruído aconteceu nos últimos meses. O desgaste do Matheus Pereira com a torcida jamais deveria ter acontecido. Foi erro da comunicação por permitir que isso acontecesse. Apesar de o jogador ter a sua responsabilidade também, ele é um ativo do clube. Não foi ele quem ligou para a imprensa para falar as coisas que foram ditas. Todas as entrevistas foram em pós-jogo, liberadas por assessores do clube. O Diniz ter falado da direção e garantido o emprego pelo que afirmou após o jogo contra o Juventude na última rodada do Brasileiro apenas mostrou que muita coisa precisava ser corrigida no futebol do Cruzeiro e por isso as coisas não vinham encaixando. O ano virou e os problemas se mantiveram. Eu afirmei aqui, eu acho muito massa a viagem para os Estados Unidos apenas porque o Pedrinho tem dinheiro para gastar, mas não existe a necessidade quando não se tem um planejamento traçado e o Cruzeiro realmente não tinha naquela época. O time principal voltou e rapidamente o treinador caiu, jogando toda a pré-temporada realizada nos Estados Unidos no lixo, porque o novo treinador pensa futebol de uma forma completamente diferente e o campo apenas no esboço mostrado no último amistoso já mostra isso também. O destino deu uma oportunidade para o Cabuloso de recomeçar e é assim que o Cruzeiro chega para o Campeonato Brasileiro. Um trabalho de formiguinha ainda, porque em 30 dias não se corrige todos os equívocos dos últimos meses. Mas Léo Jardim começou a mudar um pouco a cara do time e o funcionamento do dia a dia. Como eu falei, eu adoro ver o Pedrinho falando e quando ele disse que agora o clube recebe sócios no CT para o treinamento, é um detalhe que parece bobo, mas são nesses detalhes que as coisas começam a mudar também. O Cruzeiro é um clube gigante e que tem um cara apaixonado à sua frente. Tem um elenco com muito potencial. Jogadores de elite, mas que, ao meu ver, irão demandar paciência nessas primeiras semanas de trabalho nas competições nacionais e internacionais, porque simplesmente eles não estavam jogando até aqui nas últimas semanas. O Cabuloso precisa pegar o ritmo, precisa se adaptar ao jogo. Para se ter uma noção a nível de comparação, o Bahia já fez 19 jogos nessa temporada nesses primeiros quase 100 dias de temporada. Quase o dobro do Cruzeiro, que fez apenas 10 com o time principal. A equipe ainda busca se adaptar à ideia de jogo de Léo Jardim e às suas ideias também de futebol. Mas ao meu ver, o clube viveu seus melhores 30 dias nesse mês de março, desde a chegada de Pedrinho. Porém, apenas o campo irá dizer isso ao torcedor também. A torcida anseia por uma resposta em meio a tanta expectativa criada desde a chegada dessa gestão.